Eletricidade 3. Agora nós vamos falar sobre geradores e receptores elétricos, leis de Kirchhoff, capacitores, que vai ser um pouco mais curto que os outros dois. Então nós temos aqui, o que é um gerador? Gerador é gerador de eletricidade. Ele vai transformar energia não elétrica em energia elétrica. Tá? Ele está gerando eletricidade dessa maneira, por isso tem esse nome. Receptor, ele vai receber eletricidade, transformando energia elétrica em não elétrica. Tá? Então, essa relação aqui. E aqui você vai ter as formulinhas dos dois bonitinhos aqui, né? O E agora não é campo elétrico, nesse slide aqui para essas fórmulas, ele significa força eletromotriz. E o E' é força contra-eletromotriz. Temos aqui a resistência interna, corrente elétrica. Ó, o gerador está fornecendo corrente elétrica, o receptor está recebendo a corrente elétrica. Tá? E o rendimento, ele é o quê? Ele é sempre o útil pelo total. Tá? Então, o útil é o que o gerador fornece ao sistema aqui. Ó. O U, que vai ser esse conjunto inteiro, ó, esses dois pacotes aqui juntos. Esse, então, é o útil pelo total, tá? De onde vem a energia dele. Isso aqui vai estar associado ao que ele vai estar perdendo ao longo do processo. Então, por exemplo, uma bateria fornecendo energia, ele é um gerador, tá? Que ele vai estar, a resistência interna dela, perdendo um pouco de energia no processo, aqui na forma de tensão, tá? Você vai medindo aqui o que vai perder em tensão. Um receptor, ele vai trabalhar o quê? Ele vai estar absorvendo o todo, tá? Que parte vai algo que ele transforma de útil e parte do que ele perde no processo. Tipo uma bateria recarregando. Uma bateria elétrica recarregando, de um celular, por exemplo, vai ser um receptor, tá? Por exemplo, um motor elétrico e um dínamo, tá? Situações aqui. Daí é o seguinte, você vai ter o útil, que ele consegue levar para algum outro lugar, né? Tipo o motor, né? Tá aproveitando de alguma forma. E o total que ele consome do circuito. Sempre o útil pelo total, e aqui vai ter essa inversão. Nos gráficos, o que vai acontecer? Você tem aqui o gráfico do gerador, tá? O gerador, o gráfico aqui. Quando a corrente é zero, você vai ter simplesmente a força eletromotriz. Ó, se U igual a zero, só U igual E, beleza. Quando o meu U é zero, quem que vai ser a corrente? Que também vai ser a corrente máxima, tá? Se o U valer zero, você coloca aqui zero, passa esse carinha para lá, o Rzinho dividindo, o ICC, que é corrente de curto-circuito, vai ser o E sobre Rzinho, nasce aqui dessa formulinha, tá? Então, o gerador é o mais simplesinho aqui. O receptor, a corrente vai crescendo, ó. Esse é decrescente, o I negativo, né? Esse é positivo, tem que ter crescente aqui, né? Então, ele começa no valor inicial, que é o E', e ele vai subindo, tá? Até, sei lá, onde ele aguentar, né? Porque o motor está produzindo energia elétrica, né? Então, ele vai trabalhar aqui, consumir até onde poder aguentar e trabalhar alguma coisa. E já que coloquei os dois no gráfico, né? Legal comparar o resistor. O resistor, só que ele começa da origem, ele também é crescente. Tá? Então, já põe aqui para comparar todos juntos no mesmo gráfico. E tem a questão da potência útil, tá? O útil aqui, tá? Que você vai trabalhar com isso. E você vai perceber que, para um gerador, a potência útil máxima, ou PUM, tá? Não fui eu que inventei essa sigla, não, tá? Ela acontece na metade do curto-circuito. Então, na metade da corrente de curto-circuito, aqui. Curto-circuito é que você encurtou o circuito. Se você ligar um polo numa bateria do outro, toda a corrente vai se dissipar na resistência interna. Tá? Então, aqui é a situação aqui. A potência útil vai aumentando, chega aqui nessa metade ao máximo, depois você não aproveita tão bem. Então, se você for projetar algum brinquedo para funcionar com pilha, você vai ter a melhor eficiência é trabalhar na metade da corrente de curto-circuito. Tá? Na metade, não o valor máximo. Se você faz as contas, vai ver que o valor que bate é essa coisa feia aqui. Então, você tem a potência útil máxima. E não bastaria você achar o valor do PUM, você tem que achar o rendimento do PUM. É isso mesmo que você ouviu. Tá? Então, aqui o gráfico do rendimento, 100% na metade. Então, você vai ter também metade do rendimento, quando você está na potência, na metade, que na potência útil máxima vai dar aqui 50%. Tá? Então, é isso aí mesmo, é nojento isso, mas aqui você descobre o rendimento do PUM. Tá? Não fique imaginando muito isso, não. É horrível. Falta aqui, geradores e receptores em série. Quando você liga vários geradores e receptores, o que vai acontecer? Olha lembra da primeira lei de Ohm? O R vezes I? O U, o I e o R aqui multiplicando. Dali que nasceu isso. Você coloca vários em séries e vão dar isso aqui. O lado
se é de sentido horário ou anti-horário, que tiver a maior tensão vira gerador. O lado que perder, a corrente vai entrar nele, contra a vontade dele, do jeito que ele não gosta, e ele vai virar um receptor. Tá? Então, o lado que ganhar determina o sentido da corrente, se ele vai fornecer corrente ou se ele vai levar a corrente por trás. Tá? Então, isso que acontece é uma situação muito horrível, muito violenta, que acontece aqui nos circuitos elétricos, né? Coitadinho dos geradores e receptores. Coitado do receptor, né? Que vira receptor. Temos também as leis de Kirchhoff. Então, ao invés de você juntar geradores e receptores em uma linha sozinha, vamos imaginar que seria apenas uma malha, você coloca várias. Tá? 2 é o mínimo para você estar usando a lei de Kirchhoff. Aqui uma é só isso aqui. 2, ou 3, ou 4, ou infinitas, já são leis de Kirchhoff. E as leis de Kirchhoff é a parte mais trabalhosa e mais chata que você tem em eletricidade. É isso aqui mesmo. Respira fundo e vamos enfrentar o bicho. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a lei de Kirchhoff, ela é fácil. Primeira de boa, que a somatória de I é igual a 0 em cada nó. Tá? Então é o seguinte, aqui tem o nó 1. Nó é o quê? É onde junta, pode juntar ou separar a corrente. Tá? Então você vai ter junção ou separação, você tem um nó. Um nó, mais um nozinho aqui. Tá? O ramo é de nó a nó, onde não tem nenhuma junção ou separação. Então esse aqui é um ramo, ó, isso aqui é um ramo, isso aqui é um ramo, vai de nó até nó. Ó, outro ramo aqui, tá? As malhas estão chamadas de alfa, beta e gama. É essa parte aqui fechada. Você usa isso aqui para uma malha sozinha. Quando você tem mais junto, tem que usar a lei de Kirchhoff, porque pode correr de um lado para o outro e vira uma bagunça aqui se não tomar cuidado. Normalmente, eu costumo colocar que quem está entrando no nó é positivo, quem está saindo negativo. É o mesmo que a gente viu lá em termologia, termodinâmica, né? Quem entra positivo, quem sai negativo. Pensa em dinheiro no seu bolso. Se você quiser, você pode usar o contrário aqui. Aqui pode. Termodinâmica não pode, mas aqui pode. Você quer colocar quem está entrando negativo, quem está saindo positivo. Beleza, você pode fazer isso. Só toma cuidado para você não se confundir. Tá? Porque senão dá merda. E é o seguinte, eu prefiro usar sempre entrando no referencial tipo dinheiro no seu bolso positivo, saindo negativo. É mais difícil se confundir. Mas aqui até pode fazer o contrário. Tá? O importante é você ser coerente com o referencial que você escolheu. Isso que faz toda a diferença. E se você escolher sempre o mesmo referencial, fica mais fácil. A mesma coisa aqui das malhas. Eu tenho que escolher um referencial. Eu coloquei todo mundo aqui no sentido horário. Eu posso colocar um horário, outro horário, fazer a bagunça que eu quiser? Posso. E eu vou ter que ficar esperto com o meu referencial. Mas se eu uso sempre o mesmo referencial, é mais fácil acertar, mais difícil eu errar. Tá? E aí que vem o seguinte, tá? Dependendo da conta, fica mais fácil você colocar um referencial no horário ou anti-horário. Mas a longo prazo, fica mais fácil usar todo mundo do mesmo jeito. E o seguinte, o que é? Somatória de U igual a 0 em cada malha. A explicação é fácil, mas a conta é aqui que o bicho pega. Tá? O que vai acontecer? Você vai ter que olhar, se a corrente está aqui, vai ter que seguir aqui, né? Ó, o nosso gerador aqui nessa malha, quer dizer, segue o sentido da malha, chegou aqui no polo positivo, tá, da fonte de tensão, que eu não sei se é gerador ou receptor, tem que fazer a conta para descobrir, né? Se chegou no positivo dele, é positivo. Tá a favor do seu referencial aqui, ó, o lado positivo, beleza. Se chegou por trás dele, o referencial chegou, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, chegou por trás do gerador ali, não vai gostar, é negativo aqui, tá? Então, negativo aqui no seu referencial, tá? Você vai usar o E negativo aqui, que o referencial chegou por trás ali, não curtiu essa ideia, não. Tá? Então, no caso ali. E para resistência elétrica, se o referencial e a corrente estiver no mesmo sentido, o U é positivo. Se a sua corrente estiver no sentido oposto ao referencial, tá? Lembra que o vetor da tensão segue o da corrente, então ele também vai estar negativo. Tá? Então isso aqui é um pouquinho mais fácil entender ali. E você vai ter que estar organizando tudo isso daqui e é muito importante você estar... Aí tem que fazer a conta, trabalhar, né? Mas é para você lembrar o que é mais importante. Somatória de I igual a 0 no nó, somatória do U igual a 0 em cada malha. E lembrar dos referenciais. Entrou positivo, saiu negativo. Entrou no positivo é positivo, entrou no negativo é negativo. Está no sentido da corrente, o referencial, os dois no mesmo sentido, o U é positivo. Está em sentido oposto, o U é negativo. Grava isso aqui que ajuda muito você. Salvar a sua vida.
Vamos lá. Capacitores. Capacitor é um material, são duas plaquinhas metálicas com isolante no meio. Pode ser o ar, o vácuo, não tem nada ali de isolante, né? Ou algum material que vai ter uma permissividade elétrica maior, que aumenta a eficiência desse processo. Então, esse sanduíche aqui é o seu capacitor. Tá? Muitas vezes esse material é enrolado para ocupar menos espaço, né? Porque isso tem que ser fininho isso aqui para funcionar bem. Tem capacitor de cerâmica, poliéster, de óleo, né? Os de óleos, quando explode, faz um regaço maior. E o que é esse nosso capacitor aqui, né? A capacitância é carga por tensão. Isso aqui. Você também pode pegar essa formulinha aqui e passar o U multiplicando para lá. E a carga é um CU aí, que você vai ter uma coisa assim feia, né? É isso aí mesmo, tá? E a energia é meio cuzão aqui, né? Então esse negócio aqui, né, horrível, essa palavrão aqui horrível, né? Energia é meio de ser U ao quadrado. Aí você lembra dessa coisa feia, desagradável, inapropriada para o ouvido de donzelas, né? E ajuda você a lembrar a fórmula. É feio, mas ajuda a passar no vestibular, tá? Então pode salvar a tua vida. A capacitância também pode ser de um capacitor, depende da área dele, quanto maior a área, melhor. Depende da permissividade elétrica do dielétrico, que é esse material que está aqui dentro, e depende da distância entre as duas placas. Quanto maior a distância, menor a capacitância. Então, tem que estar mais pertinho possível para funcionar melhor. Tá? Então, nós temos os capacitores aqui e temos a questão de série paralelo. Isso aqui é pouco usado, tá? Mas é bom você saber. E o que é interessante você gravar? É exatamente o oposto dos resistores. Você coloca aqui esse monte de capacitor aqui em série, tá? Você tem a distância que atrapalha, né? Então acaba sendo o contrário. E a carga total, a carga vai ser a mesma que você vai acumular no sistema inteiro aqui. No paralelo, quanto maior a área dele, melhor. Então você soma toda a capacitância, que nem resistor em série, tá? E a carga total aqui vai ser a carga vai ser a somatória de todas elas, tá? Então tem essas diferenças, essas oposições de fórmula, mas o raciocínio é parecido. Você aprendeu a fazer com um, você lembra que o outro é o contrário, você vai no embalo. Tá? O que mais nós podemos falar? Os capacitores eles armazenam carga elétrica que podem dissipar de uma vez só. Então, por exemplo, o flash de uma câmera fotográfica, ela tem um capacitor que ela dá uma acumula ali e solta de uma vez. Antigamente, essas máquinas demoravam mais para carregar o flash. Hoje já estão mais rapidinho, tá? E isso daí também serve, por exemplo, material para dar choque, né? Então você tem como trabalhar com isso, mas não fica enfiando, não vai enfiar o capacitor na tomada não, que esse negócio aqui explodir faz um regaço violento e você não vai querer isso na tua mão, tá? Então esse slide é só, já acabou, fica só a propaganda aqui, né? Lembrando que esse material está disponível, o PDF está disponível gratuitamente no meu site e eu tenho que usar isso aqui para fazer uma propaganda junto, né? Então até a próxima gravação, tchau!